Quanto vale a verdade quando ela ameaça destruir tudo o que você acreditava sobre sua família? Ajeitei o colar de pérolas que meu falecido esposo, Otávio, havia me dado em nosso 30º aniversário de casamento. O espelho refletia uma mulher que o tempo havia transformado, mas cujos olhos ainda guardavam a mesma determinação de sempre. Eu, Elisa Monteiro, viúva do magnata da construção civil mais respeitado do país, me preparava para o que seria apenas uma formalidade, a leitura do testamento, 3 meses após sua partida. Será que estou pronta para isso? Perguntei a mim mesma enquanto fechava a bolsa de couro italiana que ele me dera no último Natal. Não era o dinheiro que me preocupava. Eu e Otávio sempre tivemos uma vida confortável, e ele sempre deixou claro que eu estaria amparada. O que me inquietava era enfrentar novamente aqueles olhares, aquelas expressões falsamente solidárias que mal escondiam a ansiedade por saber quanto cada um receberia. Principalmente os olhares de Júlia, minha nora, casada com meu enteado Felipe. Desde que entrou para a família, há 5 anos, ela nunca escondeu seu fascínio pelo patrimônio dos Monteiro. Suas visitas tornaram-se mais frequentes quando Otávio adoeceu, sempre perguntando sobre investimentos, propriedades, como se fizesse um inventário antecipado. O motorista já me aguardava. Desci as escadas de mármore da mansão que agora parecia grande demais para mim sozinha. O céu nublado combinava com meu estado de espírito. Entrei no carro, um sedã preto elegante, enquanto pensava no que me aguardava no escritório do Dr. Mendes, advogado e amigo de longa data de Otávio. Foi quando algo absolutamente inesperado aconteceu. Um homem surgiu, correndo na direção do carro, acenando freneticamente. Suas roupas estavam surradas, o cabelo desgrenhado, a barba por fazer. Meu primeiro instinto foi pedir ao motorista que partisse imediatamente, mas algo no desespero daquele homem me fez hesitar. "Senhora, por favor, não ligue o carro." "Não vá a essa reunião!" ele gritou, aproximando-se da janela. O motorista olhou para mim pelo retrovisor, esperando instruções. Contra todo bom senso, fiz sinal para que abaixasse o vidro. "O que quer?" perguntei, mantendo a compostura. "A senhora não me conhece, mas eu conheço sua família. Eu trabalhava na empresa do seu marido antes de perder tudo. Precisa saber algo sobre sua nora. Júlia não é quem a senhora pensa." Senti um arrepio percorrer minha espinha. Ela e o sócio minoritário do seu marido, Leonel. Eles têm um caso há anos. Estão planejando algo. Ouvi uma conversa deles ontem, quando dormia perto da empresa. Falavam sobre como hoje seria o grande dia, como finalmente conseguiriam o que queriam depois da leitura do testamento. Meu coração disparou. Leonel era o melhor amigo de Otávio, padrinho de Felipe, quase um irmão para meu marido. E Júlia, se isso fosse verdade, por que está me dizendo isso? Perguntei, a voz mais firme do que eu realmente me sentia. Porque seu marido foi bom para mim quando trabalhei lá, e porque sei que a senhora sempre tratou bem pessoas como eu, sem julgamentos. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ele se afastou rapidamente, misturando-se entre os pedestres da avenida movimentada. "Continuamos, senhora?" perguntou o motorista, tão perplexo quanto eu. "Sim", respondi, sentindo o peso de cada batida do meu coração. "Sim, vamos à reunião." O escritório do Dr. Mendes ocupava o penúltimo andar de um edifício imponente no centro. Financeiro. Enquanto o elevador subia, sentia meu estômago afundar. As palavras do homem na rua ecoavam em minha mente, misturando-se às lembranças de pequenos detalhes antes insignificantes. Júlia sempre demonstrando interesse incomum pelos negócios de Otávio. Leonel, aparecendo em nossa casa em horários estranhos quando Otávio estava hospitalizado. Os cochichos que cessavam quando eu entrava em uma sala. Ao chegar, fui recebida pela secretária que me conduziu à sala de reuniões. Todos já estavam lá. Felipe, meu enteado, Júlia, sua esposa, Leonel, sócio minoritário e amigo de Otávio, Cecília, irmã mais nova de Otávio, e seu filho Tiago. "Desculpem o atraso", disse, mantendo a compostura. Os olhares se voltaram para mim. Percebi como Júlia e Leonel evitaram se olhar quando entrei. Ou seria minha mente já procurando confirmação para as palavras daquele estranho? "Elisa, que bom que chegou", disse Dr. Mendes.
Estamos todos aqui para a leitura formal do testamento de Otávio. Sentei-me à cabeceira oposta da mesa, de onde podia observar cada expressão, cada gesto. Antes de começarmos, disse Mendes, Otávio deixou um envelope lacrado, com instruções para que fosse aberto apenas nesta ocasião, com todos presentes. Notei como Júlia se ajeitou na cadeira, como seus dedos tamborilaram nervosamente na mesa. Leonel passou a mão pelo cabelo grisalho, um gesto que Otávio sempre comentava ser sinal de que seu amigo estava ansioso. Mendes abriu o envelope com um abridor de cartas prateado. Dentro havia uma carta e uma pequena chave dourada. Esta é uma carta escrita por Otávio Monteiro uma semana antes de seu falecimento, explicou o advogado. Ele me pediu que a lesse integralmente, sem interrupções. O silêncio na sala era palpável enquanto Mendes começava a ler. Meus queridos, se estão ouvindo estas palavras, é porque já não estou mais entre vocês. Não quero que este momento seja de tristeza, mas sim de reflexão e, acima de tudo, de verdade. Construí um império com trabalho árduo e princípios que nunca abandonei. Acreditei sempre que o caráter vale mais que todo o patrimônio. Por isso, antes de revelar minhas decisões sobre meus bens, preciso compartilhar algo com vocês. Nos últimos meses, descobri segredos dolorosos. Traições não apenas comerciais, mas pessoais. Pessoas em quem confiei plenamente planejavam, pelas minhas costas, apropriar-se indevidamente do que construí. A chave que acompanha esta carta abre um cofre em meu escritório na Memsianandepom. Empresa. Lá dentro estão todas as provas do que descobri. Não as revelarei aqui, pois sempre acreditei na redenção. Dou a chance aos envolvidos de confessarem seus atos antes que essas provas venham à tona. Elisa, minha companheira de vida, a quem confio meu legado moral, terá a decisão final sobre abrir ou não esse cofre, dependendo da honestidade demonstrada hoje. Com amor, apesar de tudo, Otávio Monteiro. Quando Mendes terminou a leitura, o silêncio era ensurdecedor. Olhei para cada rosto ao redor da mesa. Felipe parecia confuso. Tiago e Cecília trocaram olhares preocupados, mas foram os rostos de Júlia e Leonel que me chamaram a atenção. Pálidos, tensos, como se tivessem visto um fantasma. Que absurdo é esse? Júlia foi a primeira a falar, sua voz mais aguda que o normal. Otávio estava doente, confuso nos últimos dias. Meu pai sempre foi lúcido, até o fim, rebateu Felipe, olhando duramente para a da esposa. Se ele escreveu isso, tinha seus motivos. Bem, interveio Mendes. Otávio deu a chance para confissões. A decisão de abrir o cofre ficará com Elisa. Todos os olhares se voltaram para mim. Peguei a chave dourada, sentindo seu peso. Não apenas físico, mas o peso da responsabilidade que Otávio havia colocado em minhas mãos. Acredito que devemos continuar com a leitura do testamento, disse eu calmamente. Quanto às confissões, estou disposta a ouvir, se alguém tiver algo a dizer. O silêncio pesado que se seguiu foi quebrado por um baque surdo. Júlia havia desmaiado, escorregando da cadeira para o chão. Enquanto Felipe e Tiago socorriam Júlia, agora deitada no sofá da sala de reuniões, minha mente vagava para o passado, buscando sinais que eu poderia ter ignorado. Conheci Otávio quando acabava de me formar em administração. Ele já era um empresário bem-sucedido, 15 anos mais velho, recém-divorciado e com um filho pequeno. Não foi um conto de fadas desde o início. Enfrentamos a resistência da família dele, especialmente de Cecília, que sempre me viu como uma interesseira que havia fisgado seu irmão rico. Mas Otávio nunca duvidou de mim. Elisa, reconheço o brilho nos olhos de quem quer conquistar o mundo pelo próprio mérito. É o mesmo brilho que eu tinha. Ele me incentivou a abrir minha própria consultoria. Investiu em minhas ideias, celebrou minhas conquistas. Aos poucos, conquistei meu espaço não apenas em seu coração, mas no respeito dos outros. Exceto de Cecília, que sempre manteve sua reserva, e mais tarde, de Júlia. Júlia entrou na família como um furacão. Felipe a conheceu em uma festa e 3 meses depois estavam noivos. Otávio tinha suas ressalvas, mas nunca interferiu.
Lembro-me de um jantar quando Otávio começou a sentir os primeiros sintomas da doença que eventualmente o levaria. Júlia perguntou, aparentemente desinteressada, sobre uma propriedade no litoral que estava no meu nome. É um presente que dei a Elisa em nosso 20º aniversário, respondeu Otávio. Ela sempre amou aquela praia. Mas é um patrimônio considerável, insistiu Júlia. Não seria mais prudente mantê-lo no nome da empresa ou da família? Elisa é minha família, respondeu Otávio firmemente, encerrando o assunto. Naquela noite, ouvi uma discussão entre Felipe e Júlia. Não consegui distinguir as palavras, mas o tom era acusatório, tenso. E Leonel, como não percebi antes. Nos últimos meses da doença de Otávio, passou a frequentar mais nossa casa, sempre solícito, sempre preocupado, mas também sempre curioso sobre documentos, sobre decisões que Otávio estava tomando em relação à empresa. Senhora Monteiro? A voz de Dr. Mendes me trouxe de volta ao presente. Júlia está melhor agora. Podemos continuar? Júlia estava sentada novamente, o rosto ainda pálido, mas composta. Seus olhos evitavam os meus. Sim, respondi, sentindo uma nova determinação crescer dentro de mim. Vamos continuar. Bem, como dizia, Otávio deixou claro que havia descoberto algo grave, continuou Mendes. O testamento, no entanto, foi redigido antes dessas descobertas. Devo prosseguir com sua leitura ou alguém gostaria de falar algo antes? Olhei diretamente para Leonel. Por um breve momento, nossos olhos se encontraram e vi algo que nunca tinha visto antes. Medo. Eu preciso dizer algo. Leonel finalmente falou, a voz trêmula. Não aqui, não assim. Não seja covarde, exclamou Júlia subitamente. Se vamos cair, que seja com dignidade. A sala mergulhou em um silêncio chocado. Felipe olhou para a esposa como se a visse pela primeira vez. Do que você está falando, Júlia? Perguntou ele, a voz baixa. Júlia riu, um som sem humor. Seu pai descobriu, Felipe. Descobriu tudo, e agora não adianta mais esconder. Descobriu o quê? Insistiu Felipe, levantando-se. Que Leonel e eu temos um caso há 3 anos, respondeu Júlia, os olhos brilhando com um misto de desafio e desespero. E que planejávamos assumir o controle da empresa depois que seu pai partisse. O silêncio que se seguiu à confissão de Júlia foi impressionante. Uma calmaria total antes da verdadeira tempestade. Felipe permaneceu imóvel, o rosto uma máscara de incredulidade e dor. Tiago e Cecília trocaram olhares de espanto. Mendes parecia desconfortável, como se presenciasse algo que não deveria. Como você pôde? A voz de Felipe finalmente rompeu o silêncio, dirigindo-se não à esposa, mas a Leonel. Você era como um tio para mim, o melhor amigo do meu pai. Leonel parecia ter envelhecido 10 anos em minutos. Seu rosto estava marcado, não apenas pela vergonha, mas por algo mais profundo. Arrependimento, talvez? Felipe, começou ele, mas as palavras pareciam insuficientes. Não foi só um caso, continuou Júlia, agora que a primeira barreira tinha sido rompida. Havia algo quase febril em seu comportamento, como se, uma vez iniciada a confissão, não pudesse mais parar. Leonel descobriu uma brecha nos contratos da empresa, uma forma de transferir gradualmente o controle acionário para si mesmo, especialmente depois que Otávio ficou doente. Isso é loucura! Exclamou Cecília, levantando-se. Meu irmão confiava em você, Leonel. Confiava cegamente. Leonel abaixou a cabeça, sem conseguir enfrentar os olhares acusadores. Como funcionava esse esquema? Perguntei, mantendo a voz calma, embora por dentro sentisse uma tempestade. Júlia me olhou com uma mistura de surpresa e algo próximo ao respeito. Talvez não esperasse que eu reagisse com tal compostura. Era simples, explicou ela. Os contratos de grandes obras sempre passavam por Leonel antes de chegarem a Otávio. Ele começou a incluir cláusulas que permitiam a transferência de pequenas porcentagens das participações para empresas que, na verdade, pertenciam a ele. Otávio assinava sem perceber. E você? Perguntou Felipe à esposa, a voz embargada. Qual era seu papel nisso tudo? Manter você distraído, respondeu ela, sem rodeios, e garantir acesso a documentos quando necessário. Felipe deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe.
Físico. Por que estão confessando agora? Questionei. O que mudou? Foi Leonel quem respondeu. Otávio descobriu. Nas últimas semanas de vida, ele me chamou em seu quarto no hospital. Pensei que queria discutir algum assunto pendente da empresa, mas ele me mostrou cópias de todos os contratos. Não sei como conseguiu reunir tudo, mas ele sabia. Ele sabia de tudo. E sobre vocês dois? Perguntou Tiago, apontando para Leonel e Júlia. Isso também, confirmou Leonel. Disse que havia contratado um investigador particular. Tinha fotos, gravações. Otávio sempre foi meticuloso. E o que ele fez quando descobriu? Perguntei. Nada, respondeu Leonel com evidente surpresa. Ele apenas disse que estava desapontado, que nunca imaginou tal traição. Disse que tomaria providências, mas que não tinha energia para lidar com isso naquele momento. Achei que ele denunciaria tudo depois, mas ele partiu antes, completei, sentindo um nó na garganta. E deixou essa responsabilidade para mim. Olhei para a chave dourada em minhas mãos. Agora entendia por que Otávio havia me confiado aquela decisão. Não era apenas sobre expor a verdade, mas sobre como eu lidaria com ela. O que tem exatamente no cofre? Perguntou Felipe, a voz fria. Todas as provas, respondeu Leonel. Contratos originais e alterados lado a lado, extratos bancários, registros de transferências e provavelmente as evidências sobre mim e Júlia também. Júlia, que havia mantido uma postura quase desafiadora, até então, finalmente pareceu desabar. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto. Eu não queria que fosse assim, disse ela, quase num sussurro. No começo, era apenas uma aventura. Depois, quando Leonel me contou sobre o plano com as empresas, parecia tão simples, tão seguro. Você traiu não apenas a mim, mas a confiança de meu pai. Um homem que estava doente, retrucou Felipe. Dr. Mendes finalmente interveio. Senhores, esta situação vai além da leitura de um testamento. Estamos falando de possíveis irregularidades corporativas. E o que acontece agora? Perguntou Cecília, olhando para mim. Todos os olhares se voltaram em minha direção. Com a chave dourada em minhas mãos, eu literalmente detinha o poder de decidir o futuro de todos naquela sala. Antes de tomar qualquer decisão, disse eu, quero ouvir o testamento. Quero saber quais eram os desejos de Otávio para seu legado. Dr. Mendes assentiu e retomou os papéis. A tensão na sala era palpável enquanto o doutor Mendes ajustava os óculos e começava a ler o documento que determinaria o futuro financeiro de todos os presentes. Eu, Otávio Monteiro, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, deixo registrada minha última vontade. Primeiramente, a minha esposa, Elisa Monteiro, companheira leal e mulher extraordinária que esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis, deixo a mansão onde vivemos e todo o seu conteúdo. 50% das ações da construtora Monteiro. Todas as minhas contas bancárias, pessoais e investimentos. A Elisa confio também a presidência da construtora Monteiro, cargo que ocupei com orgulho por 3 décadas. A meu filho Felipe, deixo 30% das ações da construtora Monteiro, a casa de campo e o apartamento no centro da cidade, minha coleção de carros antigos, que sempre admirou. A minha irmã Cecília, 5% das ações da construtora Monteiro, uma pensão vitalícia, a casa na montanha que tanto aprecia. A meu sobrinho Tiago, 5% das ações. Da construtora Monteiro, o apartamento à beira-mar, um fundo educacional para que possa concluir seus estudos. A meu amigo e sócio Leonel. Os 10% restantes das ações da empresa permanecerão em seu nome. No entanto, sua permanência na diretoria da empresa ficará a critério da nova presidente, Elisa Monteiro. As ações não poderão ser vendidas ou transferidas pelo período de 5 anos após minha partida, garantindo assim a estabilidade da empresa. Qualquer tentativa de contestação judicial deste testamento resultará na imediata perda dos benefícios designados à parte contestante. Por fim, deixo uma mensagem pessoal. Construí meu império com trabalho árduo e princípios inabaláveis. Espero que meu legado não seja apenas material, mas também moral. Dr. Mendes fez uma pausa,
removendo os óculos. Este é o conteúdo principal do testamento, redigido e assinado há 6 meses. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Felipe parecia perdido em pensamentos. Cecília e Tiago trocavam olhares discretos, enquanto Leonel mantinha os olhos fixos na mesa. Júlia foi a primeira a romper o silêncio. E eu? Não há nada para mim? Dr. Mendes voltou a consultar o documento. Não há menção específica a você, senhora Júlia, além de sua condição como esposa de Felipe. Júlia soltou um riso amargo. Depois de tudo que confessei, isso é quase irônico. O testamento foi redigido antes que Otávio descobrisse os eventos que foram revelados hoje, explicou Mendes. A carta que li anteriormente foi adicionada depois. E quanto às provas no cofre? Perguntou Tiago. O que acontece com elas? Todos se voltaram para mim novamente. Eu ainda segurava a chave dourada, sentindo seu peso simbólico. Preciso de um tempo para refletir, disse, mantendo a voz firme. Esta situação vai além de dinheiro ou propriedades. Estamos falando de traição, confiança quebrada. Quero ver as provas, todas elas, declarou Felipe. Quero saber exatamente o que aconteceu. Também gostaria de ver, acrescentou Cecília. Meu irmão merece que a verdade venha à tona. Olhei para cada rosto na sala, avaliando. Então, tomei minha decisão. Vamos todos à empresa. Agora, vamos abrir o cofre e enfrentar a verdade. Chegamos à sede da construtora Monteiro em 2 carros, um silêncio pesado entre nós. Mantive Felipe ao meu lado, longe de Júlia, para observar suas reações sinceras. A imponente sede de vidro e aço refletia o céu agora limpo. O segurança nos reconheceu, permitindo nossa entrada, fora do horário comercial. No último andar, o escritório de Otávio aguardava, seu santuário profissional. O cofre está atrás daquela pintura, apontou Leonel para um quadro da fazenda onde Otávio nascera. Removi cuidadosamente a tela, revelando um cofre pequeno na parede. Hesitei por um momento. Girar aquela chave significava virar uma página em nossas vidas, sem volta possível. Vá em frente, encorajou Felipe. Precisamos saber. O mecanismo cedeu com um clique. Dentro, encontrei uma pasta, preta, alguns pendrives e um envelope com meu nome na caligrafia de Otávio. Júlia manteve-se distante enquanto os outros se reuniam em torno da mesa onde depositei os itens. Afastei-me para ler a carta privadamente. Elisa, se está lendo isto, descobriu a verdade sobre Leonel e Júlia. A pasta contém provas do esquema de desvio. Os pendrives guardam gravações de seus encontros. Não tomei providências imediatas porque queria dar a você o poder de decidir o futuro de todos. Não por vingança, mas porque sempre confiei em seu julgamento. Seja qual for sua escolha, justiça severa ou misericórdia, não deixe que o ressentimento guie suas ações, mas sim a sabedoria. Voltei à mesa onde Dr. Mendes já analisava os documentos. É tudo verdade, confirmou ele. Felipe inseriu um pendrive no computador. Na tela, Leonel e Júlia conversavam intimamente em um restaurante, mãos entrelaçadas. Quando tudo isso acabar, dizia Leonel, a empresa será praticamente minha. Você se divorciará de Felipe. Elisa será apenas uma acionista sem experiência que precisará de minha orientação. Felipe desligou a gravação, seu rosto vermelho de fúria. Como puderam? Murmurou encarando os traidores. Não começou como um plano, respondeu Júlia em voz baixa. Era apenas atração. Depois, uma coisa levou a outra. Isso foi calculado e cruel, acusou Cecília. Otávio estava partindo enquanto conspiravam. O que faremos agora? Perguntou Tiago. Novamente, todas as atenções se voltavam para a minha. Decisão. A sala de reuniões agora testemunhava um drama familiar devastador. As provas eram incontestáveis, as confissões feitas. Restava apenas decidir o destino dos traidores. Precisamos denunciar isso, declarou Felipe, trêmulo de raiva. Isso destruiria a reputação da empresa, argumentou Tiago. As ações despencariam com o escândalo. E daí? Eles não pensaram nisso quando aprontaram, rebateu Felipe. Como presidente, a decisão final é sua, Elisa, disse Cecília. Aproximei-me da janela,
observando a cidade que escurecia. Centenas de funcionários, milhares de famílias dependiam da construtora Monteiro. Um escândalo desta magnitude afetaria todas essas vidas inocentes. Por outro lado, o que aconteceu não poderia ser simplesmente ignorado. Não era apenas dinheiro, mas uma traição profunda da confiança de Otávio. Lembrei-me do último pedido de meu marido: sabedoria, não ressentimento. Antes de decidir, anunciei: quero ouvir toda a verdade. Como começou? Leonel ergueu o olhar, parecendo ter envelhecido uma década em poucas horas. Começou como um caso há 2 anos, confessou ele. Júlia vinha à empresa procurando Felipe, sempre ocupado com seus carros antigos. Eu a convidava para café enquanto esperava. Quando Otávio adoeceu, percebi que seria deixado de lado após décadas construindo esta empresa com ele. Então, começaram a desviar dinheiro, concluí. Comecei alterando contratos sutilmente. Júlia ajudava obtendo documentos do escritório de Otávio. Felipe socou a mesa. E quanto a mim? Sou seu afilhado, Leonel. Pensei que fosse quase meu segundo pai. Você nunca se interessou verdadeiramente pelos negócios, respondeu Leonel. Sempre foi Otávio quem insistiu que você assumiria um dia. Chega de acusações, interrompi. A questão agora é: o que fazer? Se levamos isso à justiça, ponderou o Dr. Mendes, enfrentaremos um processo longo e público. A empresa sofrerá. E se não fizermos nada, premiamos a traição, protestou Cecília. Caminhei lentamente ao redor da mesa, observando cada rosto. A ferida estava aberta, mas como curá-la sem causar mais dano? Minha decisão é a seguinte, anunciei finalmente. Leonel, você renunciará a todas suas ações na empresa e devolverá tudo que pegou. Em troca, não prestaremos queixa formal. E quanto a Júlia? Perguntou Felipe, olhando para a esposa com mágoa infinita. Isso é entre vocês dois, respondi suavemente. Mas ela está banida de qualquer envolvimento nos negócios da família. É muito generoso, murmurou Leonel surpreso. Não confunda sabedoria com fraqueza, adverti. Se não cumprir sua parte até o último centavo, ou se tentar qualquer manobra contra a empresa no futuro, as evidências serão entregues às autoridades imediatamente. Naquela sala silenciosa, uma página da história de nossa família havia sido virada. Não com vingança, mas com a justiça temperada que Otávio teria desejado. Na semana seguinte à descoberta, nossa família enfrentou o verdadeiro teste: viver com as consequências das escolhas feitas. Felipe pediu separação de Júlia no dia seguinte. Ela deixou a mansão levando apenas objetos pessoais, sem contestar. Talvez seu último gesto de dignidade. Para o mundo exterior, anunciamos apenas que haviam decidido seguir caminhos separados. Leonel cumpriu sua parte do acordo com surpreendente eficiência. Em apenas 5 dias, todo o dinheiro desviado retornou aos cofres da empresa através de transferências discretas. Sua renúncia como acionista foi registrada como aposentadoria antecipada por motivos pessoais. Ele vendeu sua casa na cidade e desapareceu. Soube depois que se mudou para uma pequena vila litorânea em outro estado. Quanto a mim, assumi a presidência da construtora Monteiro, com uma mistura de apreensão e determinação. Os executivos receberam a notícia com surpresa, mas não com resistência. Afinal, eu havia estado ao lado de Otávio por décadas, participando de decisões importantes, mesmo que nos bastidores. Felipe, surpreendentemente, pediu para trabalhar mais ativamente na empresa. Quero honrar o legado de meu pai, disse ele. Não apenas herdando, mas construindo. Cecília, pela primeira vez, me tratou não como uma intrusa, mas como uma aliada. O respeito que nunca conquistei através de palavras, finalmente veio através de ações. Tiago tornou-se meu braço direito na empresa. Seu talento para números e estratégia, antes subestimado, floresceu sob minha orientação. Quanto ao homem que me alertara naquela manhã fatídica, o suposto morador de rua, descobri sua identidade meses depois. Era Paulo, ex-assistente pessoal de Leonel, demitido quando começou a fazer perguntas sobre documentos estranhos que passavam por suas mãos. Leonel o acusou de incompetência para justificar a demissão e ele acabou perdendo tudo, incluindo sua casa. Encontrei Paulo novamente, ofereci-lhe um emprego na empresa e uma chance de recomeçar.
Por que me ajudou naquele dia? Perguntei-lhe. Porque o Sr. Otávio sempre me tratou com respeito, mesmo quando eu era apenas um assistente júnior. E porque eu sabia que a senhora faria a coisa certa. Pessoas como a senhora e o Sr. Otávio são raras neste mundo. Palavras simples, mas que carregavam o maior elogio que eu poderia receber. 3 meses após assumir a presidência, enfrentei meu primeiro grande desafio: a concorrência para um projeto governamental que poderia definir o futuro da empresa. Era uma oportunidade que Otávio vinha perseguindo há anos: a revitalização de um distrito histórico inteiro. Muitos duvidavam da minha capacidade de liderar neste momento crucial. É viúva de Otávio, não empresária, ouvi um executivo murmurar. Na primeira reunião do conselho sob minha liderança, percebi os olhares céticos. Mesmo Felipe, que havia prometido apoio, parecia inseguro sobre minha capacidade. Nossa proposta precisa ser completamente refeita, anunciei para surpresa de todos. O projeto que Otávio desenvolveu era excelente para o contexto de 2 anos atrás, mas o cenário mudou. Com todo respeito, Elisa, interveio César, diretor financeiro. Esse projeto foi desenvolvido por especialistas com décadas de experiência. E eu respeito isso, respondi calmamente. Mas o mundo não parou com a partida de Otávio. As prioridades da atual administração municipal mudaram. O foco agora é sustentabilidade e inclusão social. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Eu havia tocado no ponto nevrálgico, a resistência à mudança, como se qualquer desvio do caminho de Otávio fosse uma traição à sua memória. Tenho uma nova abordagem, continuei. Vamos apresentar um projeto que não apenas revitalize a estrutura física, mas crie um ecossistema urbano integrado. Energia solar nos telhados históricos, aproveitamento de águas pluviais, espaços comunitários. Isso aumentaria significativamente os custos, argumentou César. Inicialmente, sim, mas reduzirá os custos operacionais a longo prazo e nos posicionará como pioneiros em construção sustentável. Por 2 horas, apresentei minha visão, respondendo cada objeção. Ao final, mesmo os mais céticos estavam pensativos. É arriscado, concluiu César, mas também é visionário. Otávio gostaria disso. Ele sempre dizia que o verdadeiro empresário não segue tendências, cria-as. Felipe foi o primeiro a expressar apoio aberto. Meu pai escolheu você para liderar por uma razão, Elisa. Ele sabia que você não apenas preservaria seu legado, mas o expandiria. Nas semanas seguintes, trabalhamos incansavelmente na nova proposta. Formei equipes multidisciplinares, trazendo jovens arquitetos e engenheiros ambientais para trabalhar ao lado dos veteranos da empresa. Quando finalmente apresentamos nossa proposta ao comitê governamental, senti o peso de todas as expectativas. A senhora Monteiro apresentou algo revolucionário, anunciou o presidente do comitê. Uma abordagem que honra o passado enquanto constrói o futuro. Exatamente o que buscávamos. 2 semanas. Depois, recebemos a notícia. Havíamos vencido a concorrência, superando competidores muito maiores. Foi minha primeira grande vitória como presidente. Não como a viúva de Otávio, mas como Elisa Monteiro, a visionária. 6 meses após a fatídica reunião, recebi um telefonema inesperado. Era Júlia, pedindo para me encontrar. Hesitei. Nossa última interação havia sido aquela confissão bombástica seguida por negociações tensas sobre os termos de seu divórcio com Felipe. Curiosidade e um vago senso de que o círculo precisava se fechar me levaram a concordar com um encontro discreto em um café afastado do centro. Júlia chegou pontualmente, mais magra e sem a aura de confiança excessiva que sempre a caracterizara. Sentou-se à minha frente, os olhos baixos inicialmente, como se reunisse coragem. Obrigada por vir, disse ela finalmente. Sei que não tenho direito de pedir seu tempo depois de tudo. Por que quis me ver, Júlia? Perguntei diretamente. Para me desculpar, primeiro de tudo. Não, para pedir perdão. Sei que certas ações estão além disso, mas porque você merece ouvir que reconheço o mal que causei. Observei-a cuidadosamente, procurando sinais da antiga manipulação. Mas o que vi foi apenas exaustão e, talvez,
um vislumbre de sinceridade. Sempre invejei você, continuou ela. Sua confiança, seu relacionamento com Otávio, a maneira como todos te respeitavam sem que precisasse exigir esse respeito. Queria o que você tinha e convencia a mim mesma de que merecia mais do que você. E agora? Agora estou tentando reconstruir alguma coisa do nada. Voltei a estudar. Consegui um emprego em outra cidade. Pequeno, simples, mas honesto. Você não precisava ter sido tão misericordiosa, disse ela. Poderia ter me destruído completamente. Não teria beneficiado ninguém, especialmente Felipe. Ele está bem? Perguntou ela, a voz suavizando ao mencionar o ex-marido. Está encontrando seu caminho. Assumiu responsabilidades na empresa que nunca imaginei que aceitaria. A traição o feriu profundamente, mas também o acordou de certa forma. Júlia assentiu, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Ele merecia coisa melhor. Ficamos em silêncio por alguns momentos. Finalmente, ela retirou um envelope da bolsa e o empurrou pela mesa. O que é isso? A escritura da casa de praia que Felipe me deu quando nos casamos. Estou devolvendo à família. Não quero nada que não tenha conquistado honestamente. Olhei para o envelope, surpresa com o gesto. Tem certeza? Absoluta. É parte do meu processo de limpar o caminho para seguir adiante. Naquele momento, vi algo em Júlia que nunca havia percebido antes. Uma capacidade de crescimento. Não éramos amigas, provavelmente nunca seríamos, mas reconheci nela uma luta interna que respeitava. Vou aceitar isso em nome da família, disse pegando o envelope. E desejo sinceramente que encontre seu caminho, Júlia. Quando nos despedimos, não houve abraços ou promessas de manter contato. Apenas um silencioso reconhecimento de que certos ciclos haviam se fechado, permitindo que novos começassem. O primeiro aniversário da morte de Otávio se aproximava, trazendo consigo uma onda de memórias e emoções renovadas. Decidi passar o dia organizando seus objetos pessoais que ainda permaneciam intocados em seu escritório na mansão. Uma tarefa que havia adiado. Entre livros de negócios, prêmios e lembranças de viagens, encontrei uma pequena caixa de madeira entalhada que nunca havia visto antes. Não tinha fechadura, apenas um mecanismo de pressão simples. Dentro, havia um diário encadernado em couro e um pendrive prateado. O diário continha reflexões de Otávio durante seus últimos meses. A caligrafia, inicialmente firme, tornava-se gradualmente mais trêmula conforme a doença avançava. Nas últimas páginas, encontrei uma revelação surpreendente. Descobri a traição de Leonel e Júlia antes mesmo que o investigador me trouxesse as provas. O mais doloroso não foi a traição em si, mas perceber que meu julgamento havia falhado tão completamente com pessoas tão próximas. Mas minha maior preocupação agora é com os leais, especialmente com Elisa. O mundo dos negócios pode ser impiedoso e muitos tentarão diminuí-la quando eu não estiver mais aqui. Por isso, além das ações e da presidência, deixei a ela meu ativo mais valioso: informação. No pendrive anexo estão detalhes sobre todos os principais executivos, parceiros e concorrentes. Não coletei essas informações para chantagem, mas para proteção. Com as mãos levemente trêmulas, inseri o pendrive no computador. Como prometido, encontrei pastas meticulosamente organizadas com informações sobre dezenas de pessoas influentes no mundo corporativo. Uma pasta em particular chamou minha atenção, etiquetada simplesmente como Projeto Fênix. Dentro, encontrei plantas, projeções financeiras e estudos preliminares para uma cidade inteligente e sustentável, um conceito revolucionário que Otávio aparentemente vinha desenvolvendo em segredo. Havia uma nota dirigida especificamente a mim. Elisa, este é o projeto que sempre sonhei realizar, mas sabia que não viveria para ver concretizado. É ambicioso demais para os conservadores do conselho. Mas você sempre enxergou além do óbvio. Este projeto não é apenas sobre edifícios ou lucros, é sobre redefinir como as pessoas vivem, trabalham e se relacionam com o ambiente. Muitos dirão que é impossível, muitos tentarão desacreditá-lo, mas se alguém pode torná-lo realidade, esse alguém é você.
Passei a noite inteira estudando o projeto, maravilhada com a visão que Otávio havia concebido. Era revolucionário, sim, mas também meticulosamente pesquisado e fundamentado. Na manhã seguinte, chamei Felipe, Tiago e os principais executivos para uma reunião extraordinária. Quando todos estavam reunidos, apresentei o projeto Fênix, não como o sonho de Otávio, mas como o futuro da construtora Monteiro. Isso é ambicioso demais, disse César, o diretor financeiro, após minha apresentação. Os riscos são enormes, assim como as recompensas, respondi. Este projeto não é apenas sobre construir uma cidade, mas sobre reinventar nosso próprio futuro como empresa. De onde veio isso? Perguntou Felipe, claramente impressionado. De seu pai. Era seu projeto secreto, seu sonho final. Ele o confiou a mim e agora o confio a todos vocês. A questão é, somos corajosos o suficiente para realizá-lo? Um a um, os executivos começaram a ver o potencial. O que começou com ceticismo gradualmente se transformou em entusiasmo cauteloso, depois em determinação compartilhada. Naquele dia, senti Otávio mais presente do que em qualquer momento desde sua partida. Não como um fantasma do passado, mas como uma inspiração para o futuro. 2 anos após aquele dia fatídico em que um estranho bateu na janela do meu carro, encontrei-me novamente naquela mesma posição, sentada no banco de trás do sedã preto, a caminho de uma reunião importante. Desta vez, porém, não era sobre um testamento, mas sobre a inauguração da primeira fase do Projeto Fênix. O contraste não poderia ser maior. Naquela manhã sombria, eu era apenas a viúva vulnerável, insegura sobre o futuro. Hoje, os jornais me descreviam como uma das empresárias mais visionárias do país, a mulher que estava redefinindo o conceito de desenvolvimento urbano sustentável. O carro parou em um sinal vermelho e olhei pela janela, observando a cidade que tanto havia mudado, assim como eu. Foi então que notei um homem familiar na calçada. Paulo, o ex-morador de rua que havia me alertado sobre Júlia e Leonel, agora gerente de projetos sociais da construtora Monteiro, conversando animadamente com moradores locais sobre o programa de habitação acessível que havíamos implementado. Pedi ao motorista que parasse. Paulo sorriu ao me ver descendo do carro. Senhora Monteiro, não esperava vê-la por aqui hoje. Estava a caminho da cerimônia e te vi. Como está o projeto comunitário? Surpreendentemente bem. Já temos 200 famílias inscritas para o programa de capacitação profissional. Elas serão as primeiras a se mudar para as novas unidades quando ficarem prontas. Ótimo! E como você está, Paulo? Ele sorriu, um sorriso sincero que iluminava seu rosto. Transformado. Às vezes nem acredito no quanto minha vida mudou em 2 anos. Você merece cada conquista, respondi sinceramente. Sua coragem naquele dia mudou tudo. Conversamos mais alguns minutos antes que eu precisasse seguir para a cerimônia. No caminho, refleti sobre como aquele único momento, um estranho batendo na janela do meu carro, havia desencadeado uma cascata de transformações. Felipe havia encontrado seu propósito na empresa, liderando a divisão de inovação com um entusiasmo que nunca demonstrara antes. Recentemente, começara a namorar uma arquiteta brilhante que conhecera durante o desenvolvimento do Projeto Fênix, um relacionamento baseado em respeito mútuo e valores compartilhados. A cerimônia de inauguração foi grandiosa, com autoridades, imprensa e centenas de pessoas presentes. Quando subi ao palco para o discurso de abertura, senti um misto de orgulho e humildade. O Projeto Fênix não começou como um plano de negócios ou uma estratégia de mercado. Iniciei. Começou como um sonho. O sonho de um homem que acreditava que construir não é apenas sobre estruturas, mas sobre pessoas, sobre comunidades, sobre futuros. A primeira fase do projeto que inaugurávamos incluía moradias acessíveis, um centro comunitário com programas educacionais e um parque sustentável com sistemas de captação de água da chuva e energia solar. Era apenas o começo de uma cidade inteligente que, quando completa, abrigaria 50.000 pessoas em um ecossistema urbano autossuficiente.
Os edifícios mais duradouros não são necessariamente os mais altos ou os mais luxuosos, continuei. São aqueles construídos sobre fundações de verdade, integridade e propósito. É esse o legado que honramos hoje. Ao final daquele dia, voltei para casa, a mesma mansão que uma vez me pareceu grande demais para mim sozinha, mas que agora frequentemente recebia familiares, amigos e colaboradores para jantares animados e discussões sobre novos projetos. Sentei-me na varanda, observando o pôr do sol. Em algum lugar entre aquele dia terrível da revelação e este momento de realização, eu havia encontrado não apenas força, mas propósito. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia sido o alicerce sobre o qual reconstruí não apenas uma empresa, mas uma vida inteira. E enquanto as estrelas começavam a surgir no céu, senti uma profunda gratidão. Não apenas pelo que havia perdido e encontrado novamente, mas pelo que ainda estava por vir. Porque a verdadeira herança de Otávio não estava em contas bancárias ou propriedades, mas na coragem de construir algo significativo a partir das ruínas de sonhos quebrados. Obrigada, sussurrei para a noite, para Otávio, para o universo, por tudo.